Bom dia a todos, meu nome é Elson Júnior, eu sou professor da rede pública, né? Trabalho há pouco mais de 10 anos no ensino médio fundamental e gostaria de parabenizar a todos, né, pelo congresso. Enfim, acho que é uma data extremamente importante para a pedagogia brasileira, centenário de Paulo Freire. Eu acho que o Congresso Movimentos Docentes ele tem um papel importantíssimo para abrir, né, um espaço para dialogarmos a respeito da educação brasileira, com um carinho enorme com pessoas de várias partes, de diversas realidades do nosso país. Então é um prazer enorme, né, que eu trago aqui uma pequena contribuição para refletir um pouco sobre a nossa educação. O trabalho que eu vou apresentar intitula-se A Crítica Freiriana ao Conservadorismo, Autonomia, História e Fazimentos. Faz parte de uma reflexão baseada principalmente na obra Pedagogia da Autonomia, em que o Paulo Freire traz uma crítica muito importante, né, à ideia de conservadorismo no Brasil e os seus efeitos sobre a educação. Então, acho que um dos primeiros aspectos importantes, né, dessa obra é justamente a gente refletir sobre a questão da proposta ontológica freiriana, né, que rompe com qualquer com qualquer paralisação do ser, né, com qualquer tentativa de frear, né, as possibilidades existenciais. Então eu acho que um aspecto importante da gente pensar é que não cabe, né, conservadorismo na pedagogia freiriana, justamente porque o Paulo Freire entende o ser humano como um devir, entende o ser humano livre, né, para poder realizar-se, fazer-se, construir-se. Uma proposta em que traz uma ontologia, uma via ontológica, em que esse sujeito, esse ser, não pode ser concebido de forma estática, né? Então não cabe conservadorismos nessa pedagogia crítica freiriana, né? E um outro aspecto importante também é justamente que o Freire chama de fazimento, né? O fazimento é justamente essa capacidade que todos nós temos de construir o mundo, né, a partir das nossas experiências ou daquilo que ele chama e que ele usa muito, né, esse termo círculo cultural. É a forma que nós temos de construir uma história que não é imposta, uma história que não é concedida, porque, como ele mesmo diz, né, não pode a dignidade. A autonomia não pode ser um presente, ela precisa ser construída, precisa ser apropriada, né? Ela precisa fazer parte do sujeito, e é por isso essa ideia de fazimento, né? Então, a crítica freiriana, né, ao conservadorismo, ou uma pretensa educação conservadora, ela é pertinente justamente por conta desses elementos, né? Primeiro porque ela traz um ser que não é estático, né, que não é só corpo e espírito, como um dos pilares, né, do conservadorismo, que é conceber o ser humano como corpo e espírito. O Freire não entende assim, né? Ele entende que existem diversas formas de existência e que existe um devir. Então o ser humano não está pronto, né? A gente não nasce pronto, a gente acontece, e a gente está acontecendo desde quando nascemos até o último dia da nossa vida. Esse existir, esse fazimento, ele é um acontecimento sem fim, né? Então, enquanto houver vida, há transformação, há apropriação, há fazimentos. Então não existe o que conservar, né? Muito pelo contrário. E a ideia, né, desse sujeito que está sempre se fazendo, que está sempre transformando o mundo, porque entende que nem todas as necessidades humanas elas estão supridas, satisfeitas, né? Então, a pedagogia contra o conservadorismo também é uma pedagogia de uma nova história, uma história inclusiva, uma história do povo, uma história de participação, uma história de inclusão, e que, como o próprio Freire diz, né, não faz sentido, né? Não dá para ser feliz com poucas pessoas. Então, nós precisamos de uma sociedade que não naturalize, como faz o conservadorismo, as desigualdades, mas entenda que as desigualdades são frutos de relações sociais históricas e por isso passíveis de transformação,
desde que haja uma nova perspectiva dessa sociedade através da busca por uma nova história. Uma história que não é teleológica, não existe fórmulas, né? O que existe é a ideia de participação, como ele diz, né? Uma pedagogia que supere todos os tipos de preconceitos e que se preocupe com um elemento essencial, que é incluir, né, pessoas, que é ter a diversidade, que é ter o diálogo e que é valorizar a liberdade, o outro e entender que se temos que conservar alguma coisa, é justamente isso, né? A liberdade e uma perspectiva ontológica que não limite o sujeito no seu fazimento e não se contente em naturalizar ou naturalize as relações desiguais existentes no mundo. Uma pedagogia crítica, transformadora, comprometida com a inclusão e com uma nova história, né? No mais, muito obrigado e um grande abraço a todos.